No vídeo passado eu contei sobre o sono dos meus filhos, que eles dormem às 8 da noite, que eles dormem a noite inteira e que eu conduzi o sono dos meus 3 filhos, que são totalmente diferentes. Mas eu também contei que o meu primeiro filho não dormia, né? No começo, até 1 ano e pouco, ele não dormia, ele acordava mais de 10 vezes por noite, dormia em cima de mim, mamando. Era o caos total e eu também não dormia. Mesmo estudando sobre maternidade, mesmo tendo rotina, mesmo tendo ritual de sono, tudo direitinho, eu não conseguia fazer com que ele dormisse. E naquele vídeo eu compartilhei que o próximo, que é esse, seria sobre rotina. Só que eu tava analisando o curso que eu tenho, né, de sono e rotina, que eu falei pra vocês que eu transformei ele nessa série, e eu percebi que antes de você entender sobre rotina, você precisa entender como funciona o sono do bebê. Então, eu fiz uma mudança aqui e o próximo vai ser sobre rotina, mas você precisa entender esse daqui para que todas as outras coisas possam se encaixar e fazer sentido. Inclusive, se você não assistiu o vídeo anterior, eu te recomendo a fazer isso, tá? Você assiste o vídeo anterior para que os dois fiquem fazendo sentido. Vai ser um quebra-cabeça que você vai montar aí na sua casa para melhorar o sono do seu filho, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber também os próximos vídeos dessa série. E você vai me agradecer no final. Não adianta a gente ouvir sobre janela de sono, sobre autonomia de sono, quantas horas cada fase precisa estar dormindo, se a gente não entende o funcionamento. O que adianta você ter uma tabela de sono, tantas horas para essa idade, tantas horas, se você não consegue fazer com que aquela tabela se cumpra, se você vê o seu filho não dormindo aquele horário que é esperado para a idade dele. Então hoje a gente vai entender como funciona o sono do bebê. Essa foi uma das maiores transformações quando eu comecei a olhar para o sono do meu filho e ajustar esse sono, entender que isso era possível, porque princípios são diferentes de técnicas. Princípios, eles não mudam, entende? Então não importa o tipo do bebê, se o seu bebê é matinal, se ele é noturno, não importa o seu bebê. E se tem princípios, você vai conseguir aplicar e adaptar esses princípios. As técnicas já são engessadas, então você vai forçar uma técnica sem entender o contexto dela, não vai funcionar. Isso transformou aqui na minha casa. Porque com princípios, entendendo o funcionamento do sono, as coisas começaram a fazer muito mais sentido. Quando o Otto nasceu, eu tinha aquela expectativa de quando ele estivesse cansado, ele dormiria. Porque a gente faz assim, o adulto é assim. A gente tá cansado, a gente vai lá e dorme, né? A menos que você tenha, sei lá, insônia, alguma disfunção ali nesse sentido. Mas o natural aí do ser humano é estar cansado e ele vai dormir, né? Só que com o bebê, apesar de ter essa tendência também, não é uma coisa assim tão natural. Por quê? Porque o bebê, ele vai estar no ambiente que você colocou ele vai participar dos estímulos do dia em que você inseriu ele ou que ele foi inserido, né? Então não é tão simples de ele aprender a desligar quando ele está com sono. Então, quanto mais cansado meu filho tava, que eu pensava, agora ele vai desligar. Ele não desligava, ele começava a ficar mais irritado, ele começava a chorar. Até hoje, por exemplo, meu filho de 3 anos, eu tenho 3 filhos, né? De 7, de 5 e de 3 anos. O meu filho de 3 anos, ele dorme muito bem. 8 horas da noite ele está dormindo maravilhoso, acorda no outro dia entre 7 e 8 horas da manhã. Mas, até hoje, se eu passo do tempo, ou se ele tem uma rotina de dia muito cansativa e eu não o coloco pra dormir, não proporciono isso pra ele, não cuido dessa parte do sono, ele vai ficar insuportável. E não é a culpa dele, não é um mau comportamento dele. É simplesmente porque ele não sabe lidar com aquilo ali. Aquilo acaba criando um efeito rebote. Então, um dos nossos maiores erros no sono dos nossos filhos é achar que a gente precisa esperar eles ficarem super cansados para que aí a gente vá se importar com a rotina do sono, para que aí a gente vá começar a fazer todas essas coisas ali e achar que assim, depois que eu fiz ali a rotina do sono, ele vai dormir perfeitamente. Se já passou do ponto, vai criar um efeito rebote. Então, aprender a entender isso é muito importante. É muito doido a gente pensar, né? E quanto mais cansado ele tá, mais difícil é fazer dormir. Eu já tive épocas com o meu primeiro filho que o meu marido embalava, eu embalava, e aí a gente ia e trocava, e ficava, e botava música, e fazia isso, fazia aquilo, e o menino demorava muito tempo pra dormir, muito tempo. E daqui a meia hora eu já tava acordando de novo. Então, assim, passou muito do ponto. Não estavam sendo observadas várias coisas. Claro que dentro disso tinha associações de sono, tinham várias outras coisas que a gente vai falar aqui, mas a primeira delas é exatamente esse fundamento básico de não passar do ponto do sono. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Seu bebê começa a esfregar o olhinho, aí você já sabe, puxa, tá na horinha de colocar ele pra dormir, aí ele boceja, aí ele tá dando esses indícios de sono, e aí você resolve colocar ele pra dormir. Aí ele se arqueia pra trás, aí ele chora, aí ele grita, ele luta contra esse sono, você muda a posição e nada acontece. Aí a gente começa a se estressar com a criança começa a ficar estressada e vira o caos total. Quem já viu aquelas pessoas que saem pra dirigir com a criança? Meu pai fazia isso quando eu era pequena, mas eu conheço várias pessoas que já fizeram isso também. A criança não dorme, então eu vou levar ela pra dirigir de noite. Pensa, eu já vi pessoas que todas as madrugadas faziam isso. Elas simplesmente botavam a criança na cadeirinha e iam passear com a criança pra dormir. Pensa que exaustivo pra uma família fazer isso de madrugada, toda madrugada. Não dá pra ser assim. Existe uma forma de não ser assim. Nesse caso, o problema, vamos dizer assim, o maior erro que a gente comete é justamente esperar os sinais da criança para ir atender esses sinais. Na maternidade, a pessoa que é ativa, ela vai evitar muitos conflitos. A reativa, ela vai viver apagando incêndio. Por quê? Meu filho deu sinal, então eu vou reagir a esse sinal.
já passou. Já vai dar o caos. A gente precisa aprender a se antecipar. Nossa, Luana, mas como é que eu faço isso? Vídeo 1, eu falei um pouco sobre a observação do bebê. Você vai começar a observar o seu bebê e daqui a pouco você vai tirar de letra. Eu te garanto que eu fiz isso com os meus 3 filhos, os 3 são diferentes. E eu ensinei muita gente a fazer isso. E eu tenho muitos amigos que têm filhos e que os filhos dormem bem, porque também passaram pela observação do bebê. E aí com a observação a gente começa a se antecipar. A gente não precisa esperar o sinal dele. Quando ele deu o sinal é porque ele já tá com sono. Se eu me antecipo e começo a criar esse ambiente e começo a conduzir esse sono bem antes dos 20 minutinhos antes de dormir, as coisas começam a ficar mais leves. E daqui a pouco vai ser natural. Ninguém deixa de fazer nada aqui em casa. A gente nunca deixa de sair, de, sei lá, ir num casamento à noite, ir num restaurante, ir na casa de amigos, fazer qualquer coisa, passear, por conta do sono do bebê. Mas pela observação, a gente começou a tirar de letra. A gente se antecipa exatamente nas coisas. Isso que são 3, em idades diferentes, mas isso sempre deu muito certo. Não deixei de fazer nada na minha vida por conta disso. Eles vão com a gente, eles participam. Mas essa observação fez a gente tirar muito mais de letra, não ficar lidando com criança sonolenta, com criança que está estressada por causa do sono. Pare de tentar controlar o sono do seu bebê e comece a compreender o sono do bebê. Entenda que ninguém faz ninguém dormir. Se você toma um café preto, tem gente que não se afeta, né? Mas vamos dizer a maioria aqui da população. Toma um café preto às 10 horas da noite. E aí você tá com um barulho alto, música alta, luz tudo acesa, aquela luz branca na casa, muito estímulo, você tá com tela, rolando o feed. E aí você pensa, tá, agora eu vou dormir. Você desliga tudo, você dorme, você demora pra desligar. Não demora? Então ninguém faz ninguém dormir do nada. Não adianta tudo estar desregrado e aí eu chegar 10 minutos antes, apagar a luz, tirar o som, tirar estímulo, dar banho e achar que a mágica vai acontecer. O bebê tem um relógio biológico, ele responde ao ambiente e sim, existe um momento que tá mais fácil, mais propício de ele dormir e um momento que tá mais difícil de dormir. E aqui a gente pensa, né, ele ainda é muito pequeno, ele dorme quando ele quiser, ele não precisa de condução, ele não precisa que eu o ajude, ele vai fechar o olhinho e vai dormir. Tem bebês até que tem mais facilidade, mas é mais raro, né? Só que até esses precisam de condução. Entenda que o seu bebê, ele foi colocado na sua família, de pessoas adultas, né? Pra que essas pessoas possam cuidar dele. Então, como eu comentei da amamentação, você vai ajudar ele a pegar, né, a sugar direitinho, ajudar ele na pega, você vai ajudar o seu filho a começar a comer, né? Você vai ajudar ele na condução quando ele começar a andar. E por que não ajudar na condução do sono, que é algo que é reparador para a saúde dele, para o dia a dia dele, para a qualidade de vida dele. E pra sua também, tá bom? O bebê não sabe que horas são, ele não sabe se tá de noite ou se tá de dia, né? Depois, claro, conforme ele for crescendo, ele até consegue respeitar essa parte, ele entender que é dia que é noite, mas ainda assim ele não sabe o que ele tem que fazer. Por isso que ele é conduzido, por isso que a gente ensina a não botar o dedo na tomada, por isso que a gente tira de perto dele coisas que são nocivas, né? Que ele não pode colocar na boca, por isso que a gente não coloca pecinhas pequenas pra ele brincar. Existe uma noção, existe uma condução, existe um preparo do ambiente e no sono é a mesma coisa. Como que eu mostro pro meu bebê que é hora de acordar, que é hora de dormir, que é hora de descansar, que é hora de relaxar? A gente vai mudar a luz, a gente vai mudar os estímulos, a gente vai mudar o som, o ritmo, o ambiente, a rotina. É por isso que eu gosto de reforçar que nada disso é uma prisão, porque quando você entende esses princípios e começa a aplicar, você pode estar na rua. Gente, eu fui em casamento, meus filhos dormindo aqui no chão, eu tenho um casaco dormindo no chão, barulho rolando solto. Por quê? Porque aprenderam, que criaram esse hábito. Agora, se eles não tivessem tido esse hábito, eles não dormiriam de jeito nenhum. Várias vezes que eu fui à igreja, quando a minha filha, na época que a minha filha era bebê, e ela fazia uma soneca bem no horário assim do culto, era louvor, na hora do louvor, ela já ia dormindo, eu colocava ela deitadinha no canto, assim, em cima de um casaco, de um cobertorzinho, e ela ficava dormindo no culto, com barulho, com música, com o que fosse, porque entendeu esse princípio. Então, essa condução, ela vale muito a pena. E os pais tomarem essa responsabilidade pra si, vale muito a pena, porque depois você só tem a ganhar, e o seu bebê também só tem a ganhar. Ele não vai perder a qualidade do sono, da soneca, do descanso, do sono noturno, em nada. Já chegou o caso pra mim da pessoa dizer assim, nossa, meu filho dorme meia-noite. Eu não consigo fazer ele dormir às 8. Aí, a primeira pergunta que eu faço, que horas acorda? Quantos anos tem? Se é uma criança pequena que ainda faz soneca, qual é a última soneca que ela faz? Ah, a última soneca é às 8 da noite. Como que essa criança vai dormir em outro horário? Se a última soneca ela acorda às 8 da noite, às 6 da tarde, certo? É claro que ela vai dormir à meia-noite, porque ela não está com sono. Então, observando, parece óbvio, né? Mas não é pra todo mundo. Então, quando você observa e pensa, realmente, se acordou às 6 da tarde, às 8, às 9 da noite, não vai estar com sono suficiente para dormir a noite toda. Pode até cochilar, mas vai despertar várias vezes porque está acordado, está descansado, tá com a energia ali a todo vapor. Então, a gente observando consegue ajustar. Quanto tempo meu filho fica acordado? Você vai testando, né? Claro, tem técnicas, tem coisas. Eu vou passar para vocês várias coisas, mas você começa a perceber. Eu cheguei em um dado momento ali de todos os meus filhos, lá pelos 2, 3 anos, que eu percebi que se eles fizessem uma soneca após 2 horas, 2 horas e meia, eles não dormiam às 8. E meu objetivo era que dormissem às 8. Então eu comecei a acordá-los antes, no máximo 1h30, 2 horas, certo? Comecei a ajustar. Quando a gente vai sair de noite, eu já sei que podem dormir à tarde. Boto pra dormir. Tem coisas que quando você pesquisa na internet, porque hoje a gente tá muito assim, né? Dormir, não dorme, pesquisa. Acordou, pesquisa.
tá tendo esses despertares, pesquisa. E beleza, informação é importante, por isso que eu tô aqui. Mas o princípio é mais importante, porque ninguém sabe como que é exatamente o seu bebê, o tipo de chorinho que ele dá quando ele está com sono, quando ele só acordou e já vai voltar a dormir, teve só um despertar, né, trocou ali do ciclo de sono. Enfim, quando a gente observa, a gente vai vendo esses pequenos detalhes que não vão estar numa resposta pronta de uma pergunta que você faz no chat GPT, sabe? Vão estar na observação do seu filho. Eu consigo perceber, por exemplo, quando eu coloco meu bebê, agora não tem mais bebê, mas para dormir, que eu sei que eu posso sair e que ele não vai acordar, eu sei a respiração que muda, a respiração diferente. Mas por que eu sei? Porque eu observei, eles dão uma respirada mais funda, aí eu sei, pronto, pegou no sono, tá no sono ali mais profundo, eu posso sair, não vai acordar. Antes disso, se eu me levantar, ele vai acordar. Se eu sair do quarto, ele vai acordar, né? Então, essa observação te faz ficar mais expert nessa parte. Então, só para concluir a parte que eu falei sobre o bebê passar do ponto, existe uma diferença entre o bebê que dorme, porque ele tá descansado ali ao longo do dia, mas já tá na horinha dele dormir, já tá ali, vamos dizer, na janela, né, pra ele poder dormir, mas ele passou um dia mais descansado, mais relaxado, e o bebê que está exausto, e aí a gente acha que ele tá cansado, e tá na hora de dormir, só que ele já tá exausto. Então ele vai ter essa dificuldade pra dormir, e ajustar isso vai ser importante pra você evitar que ele fique exausto. Vai ter dias que vai, assim, ó, a gente nada é engessado, sabe? A sua rotina pode ser diferente, às vezes você espera o pai chegar em casa pra ver o bebê, então vai ficar um pouquinho mais cansado, ele vai passar um pouquinho mais do tempo, mas a gente consegue ajustar de repente o dia, de repente ele faz uma soneca mais longa para que ele possa ficar um pouquinho mais acordado para esperar o pai chegar em casa, sabe? Você começa a mudar isso de uma forma saudável e não ter todos os dias um bebê exausto dentro da sua casa que vai prejudicar ele ali e vai prejudicar também vocês, né? Vocês vão ficar a noite inteira fazendo o bebê dormir enquanto você poderia estar fazendo outra coisa, tá cuidando de você, tá descansando, tá fazendo comida pro dia seguinte, tá trabalhando. A gente tem a tendência de pensar só na hora de dormir e é maravilhoso. Tem um ritual noturno. O ritual noturno ele é muito importante, ele vai mostrar, já que o bebê não sabe as horas, ele vai mostrar que tá chegando a hora de dormir, que está anoitecendo, que aquele, né, se ele se repete todos os dias, ele já espera, já tem essa previsibilidade, isso vai ajudar muito. Só que você não pode esquecer que o sono não começa na hora que você fecha a porta do quarto, na hora que você bota o pijama. Então vai fazer aquele ritualzinho, de repente ali uma ordem de acontecimentos para que ele possa prever. Nem todo dia vai sair perfeito, às vezes vocês vão sair de casa, eu já fiz isso, já levei pijama, a criança voltou dormindo no carro, e beleza. Mas ali no padrão ali da rotina de vocês, normal, dá pra criar muito uma previsibilidade que combine com o que vocês fazem. Mas sempre lembrando que o sono não começa nesses 20 minutos antes, ele não começa no banho da noite, ele começa ao longo do dia, né? Quero garantir que meus filhos durmam melhor, eu preciso melhorar a qualidade do dia. E esse é um também dos erros que as pessoas cometem. Elas querem focar na noite e aí ela não vê resultado, mas não entende que o dia tá todo bagunçado. A gente, quando tem dificuldade de se regular antes de dormir, a gente dá um jeito, porque a gente tem essa consciência, então a gente vai dar um jeito, às vezes vai ler um livro, às vezes vai tomar um chá, sei lá, vai usar um óleo essencial, vai preparar o teu ambiente, vai começar a relaxar, vai parar com a tela. O bebê, ele não sabe se regular sozinho nesse período. Então, se ele teve um dia agitado, se ele costuma, sei lá, a avó cuida dele, a casa é muito barulhenta, né? Se ele tem muito acesso a telas, que eu já recomendo que isso não aconteça, mas enfim, ele não vai saber se desregular sozinho. Se ele vê, por exemplo, telas à noite, aí você quer fazer um ritual noturno, acha que ele vai dormir do nada, não vai. Né? Então, a gente começar a olhar para esse dia, o dia vai refletir na noite. Aí a criança tem o dia todo bagunçado, hiperestimulado, à noite ela não consegue dormir, o que a gente pensa? Meu filho é diferente, porque quando meu filho tinha 1 ano e 3 meses que eu engravidei da minha segunda filha, que eu já contei pra vocês no primeiro vídeo, eu fui procurar ajuda, porque eu realmente não fazia ideia do que eu tava fazendo, não conhecia ninguém que falava sobre isso, ninguém tinha tido uma experiência boa sobre isso, minhas amigas tiveram filhos depois de mim, a maioria delas, né, então eu fui buscar ajuda, e quando eu busquei ajuda, eu falei pra ela assim, mas tu não conhece meu filho, é o que você tá pensando, tem certeza, você não conhece meu filho, eu falei, gente, ele é um bezerro. Ele mama a noite inteira. Não tem como esse menino mudar, como esse menino não acordar mais, como esse menino dormir mais tranquilo, né? E tinha como. Tinha como. Então você não pode partir do princípio que o problema é seu filho, de que ele é diferente, de que ele não vai dormir. Hoje eu tenho certeza que as crianças conseguem dormir. Certeza. Eu tenho amigas que são profissionais de sono e que elas pegam casos totalmente diferentes, todos eles com sucesso, quando os pais aplicam ali as coisas, os princípios, as técnicas e tudo mais. Então, tenho certeza disso. Que o que falta é a gente regular antes, a rotina, todas essas etapas que eu tô mostrando aqui pra vocês. Uma coisa que pra mim acaba muito com a culpa, porque daí a gente pensa assim, bom, se o meu bebê não dorme e ele o problema não está nele, né? Ele consegue dormir e eu não estou conseguindo fazer, a gente já traz a culpa pra gente. Sabe uma coisa que a gente precisa entender? É uma frase pra mim ela é libertadora, que o bebê, ele reage à biologia, ele reage ao que ele é reflexo do que está acontecendo, ou do meio, ou do corpinho dele, né, dos sinais ali do organismo dele. Então isso já tira a culpa materna, que eu não gosto da culpa materna, tá? E te traz a responsabilidade de fazer melhor. Então não se culpe porque seu bebê não dorme, né? Não, vamos tirar essa culpa, vamos entender que ele é reflexo do meio ali e do organismo dele
e vamos tentar melhorar essa parte para que ele possa refletir algo bom, algo melhor, algo mais adequado, algo mais saudável. A gente vai só mudar essa parte ali e ajustar, tá certo? Isso fez também com que eu entendesse, porque cada filho meu foi diferente, como eu falei, né? Mas com que eu também não ficasse tentando replicar todas as coisas. O que eu fiz com o meu primeiro filho, eu fiz de um jeito. Na minha segunda filha, eu até usei várias coisas semelhantes, só que sempre adaptando pra ela, porque a questão que o princípio é adaptável, a técnica muitas vezes não é. E aí a gente tenta enfiar ela abaixo, uma técnica, não sei o quê, pra crianças que são diferentes. E aí a gente vai achar que o problema é elas. Conhecer tudo isso, né, e me livrar dessa culpa e adotar essa responsabilidade, me permitiu, por exemplo, no meu terceiro filho, que eu já tava mais cansada, eu simplesmente quis amamentar ele no quarto de noite, porque eu sabia que a hora que eu me cansasse daquilo, eu sabia refletir, e foi exatamente o que eu fiz. Eu sabia que eu já tinha feito isso antes, né? Então cada um deles foi diferente. A minha segunda filha, eu também me permiti um pouco, mas eu já sabia, tanto que com 9 meses ela ia pra caminha dela, sozinha, né? Era a hora de dar tchau, de boa noite, ela ia. Eu tenho vídeos dela indo pra caminha dela dormir. Porque quando eu resolvi aplicar, eu apliquei. E aí quando eu resolvi me permitir, puxa, não, agora eu vou descansar, né? A gente não descansa quando tá amamentando à noite, mas agora eu vou me permitir esse momento de desfrutar isso, como eu tive com o meu primeiro, né? Porque não é essa coisa engessada de tipo assim, vamos criar robôs, não. Eu quis, tanto com a minha filha fiz um pouco, mas com o meu mais novinho também. Eu fiz mais tempo, deixei ele do lado da minha cama, às vezes até dormia comigo, porque eu sabia me desvencilhar. O ruim é quando a gente faz esse tipo de coisa, por exemplo, cama compartilhada, amamenta a noite inteira, por não saber outro caminho, né? Agora, quando a gente já sabe o caminho, a gente escolhe. Eu escolhi fazer um tempo que eu queria ter aquele momentinho ali, mas eu já sabia que eu ia conseguir reverter quando eu quisesse, e assim foi feito. Essa frase que as pessoas falam sobre que o bebê luta contra o sono, ele não luta, como eu falei, ele luta contra o cansaço excessivo, ele tá lutando ali com aquilo que ele nem sabe dizer o que é, né? Nem sabe expressar direito, nem sabe lidar direito, né? Mas muitas vezes a gente vê um bebê que tá mais agitado, que já passou do ponto, que tá ali, né, muito estimulado, e o que a gente pensa? Ih, esse aí não dorme hoje. Quantas vezes eu já ouvi, por exemplo, vi meus filhos estavam agitados, ou que estavam a todo vapor e tava perto da horinha ali deles, e alguém dizia assim, ih, hoje ele não dorme. Tá muito agitado, tá muito... Nem parece que tá com sono. Só que quando você passa por todas essas etapas que eu tenho falado, observação e tudo mais, entende? Tem a previsibilidade, mesmo num dia mais estimulante, você vai saber como lidar, você vai entendendo ali o jeitinho dele como lidar. Então nunca foi um problema, depois que eu entendi todas essas coisas, todo esse caminho, né? E a questão daqui a gente conduz, nunca foi um problema pra mim. A pessoa falar, ele não vai dormir hoje. Eu penso, vai. Pode deixar, que daqui a pouquinho ele vai embora daqui, ele vai, porque eu já pensei nesse dia. E claro, se foi uma coisa que aconteceu e eu não tinha pensado e planejado aquele dia, pode ser que demore um pouquinho mais, mas eu também já sei como fazer. E eu acho que uma das coisas maravilhosas é o fato de já terem o hábito. Então no começo pode ser um pouquinho mais difícil de formar o hábito, né? Tá vindo ali de muito tempo, não dormindo direito e tudo mais. Só que depois que eles entendem, mesmo depois de um dia estimulado, né? Que a gente não pode prever, mesmo depois de um dia que saiu totalmente da rotina, ainda assim, com os mesmos princípios e por conta do hábito, eles vão. Então, às vezes, meus filhos não estão com sono. Quando a gente muda de casa, que eles estão se adaptando, ou quando tá uma semana atípica, eles estão mais estimulados e tudo mais. É mais difícil, eu coloco pra dormir, não dormem na hora, mas eles já estão acostumados, então não existe briga pra dormir. Nem quando era um bebê, não existe, ele vai deitar, vai resmungar um pouco, vai resmungar muitas vezes, mas vai dormir. Então não caia nessa de, hoje ele não quer dormir, meu bebê não gosta de dormir. Gosta, todo mundo precisa, todo mundo veio da mesma fábrica, né? Então a gente programar de fábrica pra dormir, pra descansar, pra querer esse descanso, tá? Então não caia nessa, porque quando a gente cai nessa, sabe o que a gente faz? Ele não quer dormir mesmo, então vamos lá, vou botar um desenho aqui meia-noite pra ele. Então vamos ficar acordado com ele. Não faça isso, porque daí você tá mostrando pro bebê que ele que manda e que na verdade quem conduz é você. Então você tá deixando um bebê extremamente imaturo, que não sabe o que é melhor pra ele, que não entende sobre o sono dele, conduzir uma coisa que é muito importante pra ele, que precisa ser conduzido por um adulto responsável. Então não deixe com que ele conduza, porque isso vai fazer mal pra ele e pra você. Uma dica que eu dou pra vocês em relação a esse assunto é, em vez de você se perguntar como eu faço meu filho dormir, você pensa como foi o dia dele pra que ele esteja com dificuldade de sono. O que mudou, o que foi diferente? Isso vai ajudar na tua observação, né? A fazer a observação que eu tenho reforçado aqui. O que eu posso fazer diferente? Por que será que ele não está com sono? E aí você vai começando a entender. A gente vai falar dos despertares noturnos, né? Claro que isso também tem a ver, mas é que eu tenho falado mais pra questão de quando você coloca pra dormir, que já é uma dificuldade da maioria das pessoas, né? O despertar vai acontecer. Mas essa parte, às vezes, as pessoas nem conseguem, na força do cansaço, vencer pelo cansaço pra fazer essa criança dormir. E não é saudável isso, né? Só com esses ajustes, né? Entender que ele precisa de uma soneca mais longa, de uma soneca mais curta, de que ele precisa acordar um pouquinho mais cedo pra conseguir dormir na hora correta, pra ter sono, descansar, que ele precisa gastar uma energia, que não pode ser hiperestimulado o dia inteiro. Só esses ajustes já vão
resolver muitas coisas aí da casa de vocês, tá? E aí, se você já fez todos eles, você vai me acompanhando aqui pra você poder fazer os próximos ajustes dos próximos vídeos. Grava que dormir bem não é privilégio de alguns bebês. De verdade, eu preciso que você acredite nisso. Porque quando você acreditar, assim como eu acreditei, porque eu não acreditava, achava que meu bebê era diferente. Mas quando a gente acredita, entende que realmente dormir bem não é um privilégio de alguns bebês, a gente começa a mudar a nossa cabeça. Por isso que eu tenho falado da mentalidade dos pais, dessa responsabilidade. Porque quando a gente começa a entender isso e assumir as rédeas do sono e da condução dos nossos filhos, todo mundo sai ganhando. Tá? Então, grava na tua cabeça. Não é um privilégio dos bebês da internet, do bebê da fulana, do bebê da ciclana. Ele pode ser também um privilégio do seu bebê, tá bom? Eu queria que alguém tivesse me dito isso quando eu tava grávida do meu primeiro filho, quando ele nasceu. Mas eu só fui descobrir isso mais de um ano depois de muitas noites mal dormidas, depois de sofrer bastante com essa parte. Então fica o meu encorajamento, meu incentivo pra você, assim como eu gostaria de ter ouvido lá atrás. Vai dar certo, vai funcionar. Às vezes um problema que você está tentando resolver lá às 2 horas da manhã, às 3 horas da manhã, ele tem a ver também com o seu dia. Então não só para a hora de dormir, mas porque às vezes a regulagem ali já vai também diminuir muito os despertares noturnos e tudo aquilo que te incomoda e que incomoda o seu bebê também. E então no próximo vídeo a gente vai falar sobre rotina e eu não vou te trazer uma tabela pronta, uma tabela de horários, eu quero que você aprenda a construir sua própria rotina, a própria rotina do seu bebê, certo? Isso vai fazer muito mais sentido. Novamente, seguindo o raciocínio de você entender princípios e não copiar técnicas. Então, entendendo princípios, você vai criar a sua própria rotina, você vai criar o que funciona de acordo com a observação do seu bebê e vocês vão ser muito mais felizes com um sono de muita qualidade. Bom, beijo, até a próxima!